Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, espaço em que você pode encontrar muitas reflexões, dicas, orientações para a caminhada de autoconhecimento, de práticas de cura natural. E hoje eu quero falar sobre como é fácil viver. É fácil viver? Muitas vezes eu mesma já comentei em conversas com amigos que viver é para os fortes. Viver, quando eu falo viver, eu não falo sobreviver. Sobreviver é uma coisa, é um modo de estar aqui apenas suportando a vida. Viver não. Viver não é suportar, não é sobreviver. Viver é aproveitar as oportunidades que a vida está te oferecendo. E que oportunidades são essas? Você pode me perguntar. Se você me fizer essa pergunta é porque você ainda não está vendo o que você precisa ver para viver. A vida, ela é extraordinariamente grande. Ela está oferecendo todos os dias inúmeras oportunidades. Mas como? Nós somos educados dentro de uma cultura que tenta nos colocar dentro de caixas, formas, modos estratificados, né? Você precisa ser assim, você não pode ter cabelo branco, você precisa ser magra, você precisa falar bem, você precisa aprender a dançar para poder dançar. São muitas tensões. Nós nos desenvolvemos desde muito cedo, né? Na primeira infância, cheio de obrigações. Menino bom não chora, menina boa se comporta, menina boa não bate no coleguinha. E aí você vai querendo ser essa menina boa. Você cresce vida fora querendo corresponder às expectativas do que é esse modelo do que é bom. E aí, sem perceber, gente, eu sou professora há muitos e muitos anos, né? Sem perceber, nossa alma se encolhe. A gente vai se guardando, a gente vai se escondendo do mundo, se protegendo. Eu tenho uma amiga que disse que quando era criança, com medo das situações que aconteciam na casa dela, ela se escondia dentro do guarda-roupa, que passava horas escondidas. Ninguém dava falta dela e ela ficava lá, protegida no escuro do guarda-roupa para não se arriscar. A questão é que você pode se acostumar com isso e sair do guarda-roupa físico, deixar de se esconder nesse guarda-roupa, mas crescer escondendo o que você sente, o que você pensa, agindo de uma maneira que ninguém veja para não despertar a censura, a crítica dos outros. Então você permanece nesse guarda-roupa na adolescência, na vida adulta e pode chegar a envelhecer e até morrer dentro desse guarda-roupa. Por quê? Porque você está com medo. Você desenvolveu um medo lá já na primeira infância e você não conseguiu se libertar dele. Então você passa a vida sobrevivendo. Porque quem está com medo, quem vive escondido, quem vive se protegendo, e é preciso que a gente tenha bastante compreensão que isso não é simplesmente uma escolha racional. A pessoa está ali porque foi o modo que ela encontrou para sobreviver durante a infância. Ela realmente corria risco, ou ela pelo menos interpretava que corria risco e precisou, gente, se proteger. Se você está se identificando com esse modo, né, que você passou, porque eu passei
por muitas situações de tensão na minha infância, que durante algum tempo eu precisei me esconder, me calar. Eu estava contando para um amigo ontem que quando era no jardim da infância, estava no jardim da infância, a professora chamou a minha mãe para perguntar se eu tinha algum problema. Porque durante o recreio, né, o intervalo da sala de aula, eu não interagia com as outras crianças. Eu ficava lá caladinha, paradinha. E por que que eu fazia isso? Por que que uma criança não está brincando, não está correndo no pátio? Porque ela está com medo. Ela foi, de alguma forma, submetida a situações onde ela se sentiu ameaçada. E essa ameaça pode perdurar a toda a nossa vida se a gente não perceber que ela está aí. Se a gente naturalizar essa maneira de sobrevivência, desse modo sobrevivência no mundo. Porque a gente pode criar, a gente pode normalizar a doença. A gente pode tornar natural, interpretar como natural um comportamento que é resultado simplesmente do medo. E viver a vida inteira, gente, evitando o risco, evitando ser notada, evitando ter sucesso, evitando ter realização pessoal, evitando ter um bom relacionamento onde você é reconhecida, onde você é valorizado. Tudo isso para não correr o risco. O modo sobrevivência é esse modo onde a gente respira bem pouquinho. E isso já é comprovado fisiologicamente, viu? À medida que a gente diminui a nossa capacidade respiratória, né? Porque quando a gente está com medo, já perceberam que a gente paralisa, a gente fica meio que travado, a gente toma o fôlego e fica lá, parado. Por isso que você pode, inclusive, ter uma parada cardíaca, porque você entra num estado de congelamento, inclusive físico, que o coração sofre, os pulmões sofrem, o estado de tensão, viver num estado de tensão é extremamente desgastante. E vai fazer com que você envelheça antes da hora, vai fazer com que você gaste muita energia para fazer pequenas coisas. Por quê? Porque você já está gastando muita energia inconscientemente, gente. Eu estou falando de um processo inconsciente que pode estar aí em você, que você não percebe porque se instalou muito, mas muito cedo na sua vida. Inclusive, pode ter se instalado durante a gestação, já na barriga da sua mãe. Se sua mãe enfrentou muito medo como a minha, se sua mãe viveu um estado de tensão durante a sua gravidez, você, bebezinho se formando, as suas células, elas foram multiplicadas dentro da frequência do medo. E para transformar essa frequência, a primeira coisa é tomar consciência dela. É perceber que suas escolhas muitas vezes são feitas para evitar o risco. Então você tá no modo sobrevivência, respirando o mínimo possível, agindo da maneira mais contida possível, falando o que você pode falar de mínimo, evitando a fala, evitando se colocar, simplesmente para não correr risco. E não brinque, que é verdadeiro. A sensação que você tem é uma sensação de risco de morte. E para transformar isso, você tem que reconhecer e na maioria das vezes se desapegar desse modo, porque um amigo que eu estava conversando ontem, ele disse que passou por um tempo da vida dele que ele percebeu que isso se tornou confortável, que tinha um conforto nesse modo sobrevivência, que é o conforto de se sentir seguro, protegido. E era um homem, um amigo que estava falando isso. Imagine nós mulheres, que para a mulher a vida é sempre mais ameaçadora nesse mundo patriarcal, nessa sociedade que valoriza mais o homem que a mulher. Então, para nós, viver é um desafio ainda maior que para o homem.
porque nós sofremos mais pressões ainda. Nós temos mais papéis a ser cumpridos do que o homem. Então ele disse que percebeu esse conforto nessa sobrevida que ele tinha. Mas aos poucos, ao perceber isso, ele quis mais da vida. E a gente pode querer, a gente deve querer mais da vida, porque a vida, ela é muito ampla para você ficar aí encolhidinho no seu lugar, aceitando que as vozes de opressão e de pressão que você escutou na sua infância continuem comandando a sua vida, porque elas estão aí. Aquelas vozes que você não lembra delas, danada é isso. Muitas vezes você não lembra dessas vozes de opressão, de chantagem emocional, de ameaça. Eu lhe abandono se você não for assim. Eu vou deixar de gostar de você se você não for uma criança obediente. Essa frase é muito pesada, gente. Olha, eu vou deixar de gostar de você se você não for uma criança obediente. Eita! A criança já entende que ela vai precisar se adaptar à maneira que você quer que ela seja para ter amor. E aí ela vai desenvolvendo esse mecanismo de adaptação ao mundo lá fora e esquecendo o mundo aqui dentro, que é o mundo divino. É onde habita Deus em nós. Então, quando a gente se afasta de Deus, do nosso Deus interno, do nosso mestre interno, é claro que nós vamos sofrer muito vida fora. Não adianta o quanto a gente se esforce para parecer bem, parecer feliz. Acho que uns 2 meses atrás eu vi no Instagram um vídeo de uma moça que colocou imagens da irmã dela que havia se suicidado e ela colocou no mesmo dia, algumas horas antes, um dia antes, um mês antes, 2 meses antes, essa moça que se matou sorrindo, brincando, parecia uma pessoa muito alegre e feliz. Mas aquilo não era verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, ela não retirava a vida. Porque quem tem saúde mental, emocional, física, está desfrutando a vida. Tem gosto, tem uma conexão profunda com a vida e valoriza a vida. Então havia algo dentro dela em sofrimento, mas ela criou uma imagem para o mundo, com certeza para se proteger. Porque é isso que a gente faz. Nós não criamos as nossas máscaras, nós não criamos essas proteções porque nós somos ignorantes, burros, né? Se a gente for usar uma palavra mais forte. A gente cria, gente. É um mecanismo de proteção, de defesa, que em algum momento garantiu a nossa sobrevivência aqui. Então foi bom na hora que a gente criou. A gente precisa avaliar se a gente ainda precisa disso hoje. Ou se eu posso descobrir uma nova maneira de estar aqui, de começar a viver de verdade. Olhar para a vida e perceber o quanto eu tenho a desfrutar, o quanto eu tenho a aprender, o quanto eu tenho a oferecer a essa vida. Porque sendo cada um de nós a imagem e semelhança de Deus, sendo cada um de nós uma parte desse Deus, a vida espera que essa parte, que esse lugar aqui se revele, traga alegria, felicidade e amor. Mas para isso, muitas vezes eu vou precisar passar pela noite escura da alma, por esses lugares que ficaram guardados, protegidos, em que nós nos sentimos ameaçadas, e transformar esses lugares, limpar essas imagens, tirar essas couraças para poder se soltar, para poder se libertar, para poder voar, né? Voar, viver é voar, é desfrutar a vida do que a vida tem para lhe oferecer e do que você tem a oferecer à vida. Que você hoje possa oferecer o seu melhor, que você hoje possa deixar o ar entrar com maior amplitude em você e deixar sair, relaxar e curtir a vida. Que assim seja. E que se você estiver aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, acione esse sininho aí para ser avisado quando a gente coloca o vídeo. Se puder, deixe seu like, faça seu comentário. Vamos junto
Gente, criando coragem para viver cada dia mais. Até mais tarde ou até amanhã.